é alto, 50%. E o paciente amputado, ele tem mais de 70% de mortalidade em 3 anos, diabético. Esses são dados importantes, né? O diabetes também, muitas vezes, está associado à doença arterial periférica. A arteriosclerose, ela avança no paciente diabético de forma diferente do paciente normal, a população geral. Uma coisa importante que no passado se pensava que a microangiopatia, a doença dos pequenos vasos, era a causa da doença arterial periférica nos diabéticos. Mas isso não ocorre na realidade. A doença é mais precoce nos diabéticos, doença arterial periférica, ela acomete mais as artérias abaixo do joelho, poplite, tibiais. Muitas vezes o paciente ele tem artérias boas nos pés, preserva a artéria dos pés, e dessa forma a gente pode fazer ponte safena, por exemplo, da poplite para dorsal do pé, poplite para tibial anterior ou fibular, né? Isso possibilita a revascularização, então, no membro inferior, quando a gente detecta essas doenças arterial periférica nos diabéticos. Seguinte. Como que é a apresentação clínica dos pacientes, então, com isquemia dos membros inferiores no diabético? O paciente, a maioria deles, metade deles, praticamente metade é assintomático, não vai ter dor. Os que têm vão apresentar claudicação intermitente, os que têm sintomas, que é uma manifestação mais frequente. 40% dos pacientes, para cada um claudicante, nós temos 3 assintomáticos. Então, nós temos 3 pacientes sem nenhuma queixa, né? E 3 para 1, nós vamos ter um que vai claudicar à medida que ele andar. E a isquemia crítica, que é aquele paciente diabético que está prestes a ter uma amputação ou perder o membro, ela vai ocorrer só em 5 a 10% dos pacientes. E a isquemia crítica era definida como lesão trófica e dor de repouso. Seguinte. Então, quais são os critérios para a gente operar e pôr ponte no paciente diabético? Nós temos que seguir os consensos que definem isso bem, os critérios diagnósticos para isquemia crítica. E mais os outros 2 aspectos, que é o momento da cirurgia e o momento da indicação cirúrgica, ainda não foram definidos por consenso. Então, nós temos que particularizar para cada paciente, né? Seguinte. A revascularização, ela tem indicações, a colocação de ponte, de cirurgias em paciente diabético para restabelecer a circulação. Ela baseia mais na isquemia crítica, dor em repouso, e nós temos que fazer o diagnóstico diferencial também. E na presença de lesões tróficas, como gangrena e úlceras que estão progredindo, não melhorando com o tratamento. Seguinte. Então, aqui algum dos exames utilizados, a angiorressonância, no paciente diabético, ela vai mostrar isso aqui, ó, alterações, né, desse lado aqui, a femoral, está bem preservada, aqui a tibial anterior, né? Agora, observe a interrupção do contraste em vários pontos nesse outro membro do paciente, mais distalmente nesse outro membro direito, né? Então, as lesões são corporativas. No diabético, elas acometem mais a parte distal das artérias das pernas. Seguinte. E a probabilidade de cicatrização é estimada aqui, ó, percentagem de cicatrização, e aqui a pressão, a curva de pressão. Percentagem de cicatrização em relação à pressão. Então, a pressão do tornozelo, geralmente, quando ela está abaixo de 20, de 40, a cicatrização é menor. Observe aqui, ó. Né? A cicatrização é maior à medida que, se observarmos a pressão aqui do hálux, por exemplo, o quadrinho, o triângulo, né? A pressão no hálux, a gente medir com Doppler, a pressão do hálux acima de 20, a cicatrização é melhor. Ele é um índice melhor do que a pressão no tornozelo, por exemplo, olha. Se a gente medir a pressão no tornozelo, a pressão vai ter que estar acima de 70, de 60, para a gente ter um bom resultado em termos de
resultado de cicatrização. É muito importante medirmos também a taxa de consumo de oxigênio através de método químico, vocês vão ver como é feito, né? Para a gente ter uma possibilidade de prever, né, a possibilidade de cicatrização. Seguinte, existem contraindicações também para a cirurgia, para a colocação de pontes no paciente diabético. Muitos deles têm risco alto, cardiopatia hipertensiva grave, né, nefropatia grave, insuficiência coronariana. Então, um método importante é o endovascular, colocação de stent. Tem pacientes também que a gente não tem vasos distais, as arterinhas do pé já estão ocluídas, não há como a gente pôr ponte nesses pacientes. E muitas vezes nós não temos também veias, o paciente não tem veias, não é possível colocar próteses para reconstituir as artérias, como foi demonstrado aí pelo professor Calaz ontem, né? Na palestra dele de revascularização. Alguns pacientes, o membro já não se presta mais para ser recuperado. Então, certos pacientes, eles têm um membro já atrófico, anquilótico. Então, nesses casos, a gente não indica a cirurgia de ponte safena para levar o sangue para melhorar a cicatrização do paciente. E observamos nesse gráfico que a insuficiência coronariana, o AVC, né, a doença vascular e outras doenças, né, em relação ao não vascular, estão altos, né, são bem altos no paciente diabético. A mortalidade, torna a mortalidade bem alta. O paciente diabético ele tem que ser avaliado do ponto de vista vascular, de forma clínica, medir a pressão nas artérias tibiais, nos artelos, obtendo o índice. Um método muito importante é a pressão transcutânea de oxigênio, que pode ser utilizado, o ecodoppler, a angiografia, ressonância e angios-TC. Né? E os graus de isquemia vão ser então definidos. O grau 1 é o paciente que não tem sintomas de isquemia, o diabético que não tem dor de repouso nem claudicação. Os pulsos neles vão estar palpáveis, então nós vamos ter os seguintes índices. O índice tibial braquial, a gente mede a pressão no braço de tornozelo, divide do tornozelo pela do braço, se der 0,9 ou 1,10, grau 1. Se o índice braço e o hálux for maior que 0,6, é grau 1. E se a medida transcutânea de oxigênio dá maior que 60, grau 1. Seguinte, no grau 2, o paciente já tem sintomas, como claudicação intermitente. Anda 20, 50 metros, tem dor na panturrilha. Né? Mas ele não tem isquemia crítica, que é dor de repouso e lesão trófica. Então, vocês veem que o índice ele é abaixo de 0,9 e 0,6. E a medida transcutânea fica entre 30 e 60. Né? Então, observe aqui um paciente diabético, né, com as lesões arteriais, né, na mão, as artérias já estão um pouco irregulares. Né? Seguinte, o grau 3, a isquemia crítica, nós vamos ter lesões tróficas e dor de repouso. Então, o índice vai ser menor que 50, a pressão no hálux menor que 30 e a pressão de oxigênio transcutânea menor que 30. Então, um paciente com isquemia crítica de dor de repouso, nós temos também que fazer um diagnóstico diferencial do neuropata, aqueles pacientes que têm uma distrofia simpática reflexa, aqueles que têm hérnia de disco, por exemplo, outras neuropatias, como a alcoólica, né, hanseníase, câimbras noturnas e a doença de Buerger, que é a tromboangiite obliterante. Seguinte.